que existe uma educação de forma diferenciada, a educação especificamente voltada na cultura daquele povo, ou seja, do nosso povo. Por quê? A gente sabe que é a partir das escolas que as crianças começam a aprender os costumes tradicionais dos nossos velhos. Porque a escola anterior, que era a escola indicada da forma do MEC, ou seja, dos governos antepassados, é uma escola que tira todo o direito e costumes e preservação dos direitos dos índios. Os índios perdiam a sua linguagem materna, como hoje a maioria do chucuru não fala, quase ninguém fala a linguagem materna, apenas tem palavras soltas, que hoje está dando dificuldade para nós, e isso foi perdido através das escolas. As escolas só ensinavam para as crianças que o Brasil tinha sido descoberto, mas nunca disse para ninguém que o Brasil foi invadido. Nunca disse para ninguém que essa terra era dos povos indígenas. Então, só a partir das escolas é que a gente tem que fazer o resgate cultural, e as crianças, no futuro, é que tomar conta e dar conta desse processo de caminhada que a gente está seguindo. A mata representa para os índios os santos e os encantos, não é? Como é bom dia no nosso vocabulário. Tataramê, Dinheiro, Ntaia, cacique, Bajuru, Sacarema, Mulher Cacique, índio, Ucrim, Comer, Churaque, Fome. Se a gente tem um direito, a gente vai retomar ele pra gente. A gente não vai deixar ele na mão do não índio, né? A gente não vai deixar ele na mão do branco, como a gente fez uma retomada grande agora na educação, né? A educação indígena, ela tá renovando, ela tá renascendo, porque ela estava morta. Há uns 6, 7 anos atrás, nós tínhamos apenas 7 professores. Então, hoje a gente tem quase 50 professores, né? Então, foi uma grande conquista que o movimento indígena está tendo, né? Que a Comissão de Professores Indígenas vem tendo. É claro que essa conquista da estadualização, né? Do modelo próprio, que cada povo tem a sua própria organização, né? Foi uma luta muito grande, foi uma grande conquista que deu-se a partir da formação da Comissão de Professores Indígenas. Que é a COPIP, que é a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, onde surgiu a necessidade de a gente, nós índios, se articularmos, ter mais força para lutarmos com o nosso direito, com o governo do Estado e demais órgãos que trabalham a nosso bem e favor. E a partir da formação da COPIP, que são 3 membros de cada povo, 2 professores e uma liderança, a gente conseguiu várias conquistas. Em 2000, nós entramos com a estadualização. Em 2002, nós pegamos a gerência das nossas escolas para nossas aldeias. Hoje, todas as nossas escolas são geridas por nós mesmos. Cada escola, nós estamos com um composto, complemento de 17 escolas e com mais de 18 anexos, onde nessas escolas nós dividimos em núcleo para melhor locomoção e melhor assistência aos nossos índios, aos nossos alunos. Agora, pelo Estado, a gente contratou as meninas, a gente chamou uma comunidade. Eu preciso de uma professora na aldeia Riachinho, por exemplo. Aí vamos lá, quem é que vai ser a professora, quem é que vai ser a merendeira. Então, para a gente isso é uma retomada, sabe? A gente vencer os obstáculos, para a gente isso é uma retomada. Eu dou na caixa, dou no pife, dou na bomba. Eu vou pro caixa, toco o pife bomba. Eu vou pro caixa, toco o pife bomba. Eu vou pro caixa, toco o pife bomba. E nem é caixa, nem é pife, nem é bomba. Eu dou no pife, dou na bomba, dou na bomba. Eu vou pro caixa, toco o pife bomba. Eu vou pro caixa, toco o pife bomba. E nem é caixa, nem é pife. Antes, nós não podíamos ensinar a história do nosso povo, né, para os nossos alunos. Nós éramos perseguidos pelo município, né, porque a proposta já vinha pronta do município. E aí a gente sentia a necessidade, né, de contar a história do nosso povo.
e contar a história do nosso povo para os nossos alunos, da importância de uma liderança para a gente, a importância do cacique, né? E aí a COPIP foi travando essa luta com o Estado, né? O Estado muito resistente, né? E a gente sofrendo muita perseguição também do município, tá? E passaram 2, 3, 4 anos. Hoje a gente tem, né, nos Capinauá, nós temos quase 50 professores, todos índios. Nosso professor índio está levando em conta que o toré é uma forma de educar o nosso aluno, é uma educação. A feira, que ele vai para a feira, é uma educação. O roçado, a terra que prepara é uma educação. A plantinha que nasce é educação. Uma planta que se derruba, que não se pode derrubar. Também isso está voltado para cima da educação diferenciada. A gente tem professor que conhece a realidade da gente, que está passando para os alunos ali os nossos costumes, as nossas tradições, a história do pajé, o que o pajé representa para a gente, qual é a função do pajé para a gente, né? A sabedoria que o pajé tem para a gente. Então, com a força de Tupã eu quero ver Campinão. Com a força de Tupã eu quero ver Campinão. Aqui a gente trabalha sempre resgatando a origem, né, dos nossos antepassados, trabalha com a realidade, trabalhando no campo, né, a gente leva os alunos para a serra, onde eles vão conhecer as furnas, as formações rochosas. Eu vou pro caixa, toco o pifibom. Eu vou pro caixa, toco o pifibom. Olha, menina, essa furna aqui é chamada-se Furna do Raimundo, porque aqui morava um senhor chamava-se Raimundo. Ele veio lá da Serra do Macaco, certo? Da aldeia Macaco. E aqui ele morava com a família, cercou, fechou tudo aqui e deixou só uma passagem. Fechou de madeira, deixava só uma passagem, servia de porta, né? E aqui nesse baixio ele fez a roça onde ele plantava e colhia as lavouras dele, né? A safra para comer com a família. Olha a baleia do mar, baleia, 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 e a baleia do mar, baleia. Força de Tupã eu quero ver Tupinauá. Ô Tupi, 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 ô Tupi, Tupinauá. Porque o professor índio está direto, interligado com a comunidade, interligado com a escola, fazendo essa conexão escola-comunidade. Um professor branco, assim que ele termina a aula dele, ele vai para a cidade e vai ver uma outra cultura diferenciada, diferente da nossa que nós aplicamos aqui. O professor índio não, ele, além de estar com a aula dentro da sala de aula, 4 paredes que a gente chama, está com a aula no roçado, está com aula no brejo, está com aula na divisão da terra, está com aula na furna dos caboclos, está com aula também no local de toré, e tudo isso para a gente é forma de aprendizado, não só em sala de aula, quadro, parede, papel, giz e caneta, e sim em todo o decorrer, em todo o meio ambiente que envolve a nossa aldeia. A partir daí a gente começa a entender melhor essa questão da educação indígena como um todo, e aí a partir dessas discussões junto com os outros povos, que foi justamente a criação da COPIP foi justamente para isso, para que os povos se juntassem e lutassem todo mundo pelo mesmo objetivo. Então a partir daí eu fui para esse encontro da COPIP lá. Na época só éramos 3 professores aqui, professor indígena 2 e um professor da cidade. Então a gente foi para o encontro, fui junto com a liderança daqui do meu povo na época, e lá teria que escolher alguém para ser representante da COPIP de cada povo. Então me nomearam como, a liderança que lá estava me nomearam como representante do povo, e até hoje eu estou ainda na COPIP. Então foi a partir daí que a gente foi conhecendo melhor esse processo que os povos estavam pretendendo, e aí a gente
vem ao longo desse tempo, desse período de 2000 para cá, os Pipipã vem participando dos encontros, vem participando de todo esse processo que vem, de todo esse processo em relação às questões de educação. Nós concordamos com o que a Constituição diz, que a educação é um dever do Estado e é um direito de todos. E aí a COPIP cria uma frase, diz que a educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. Jeito esse que só nós sabemos fazer. Né? E a falta de uma política específica para os povos indígenas, uma política educacional, tem se tornado um entrave. O governo ele tenta colocar a educação indígena no mesmo nível da educação do campo, da educação da cidade. E por muito a gente bater de frente, não aceitamos. Muitas vezes eles terminam aceitando, outros continuam relutando, mas nós temos esse embate. Então a gente chama os estudantes e a gente conversa e a gente repassa aquilo que é necessário. Agora, como o próprio Pajé diz, nós temos essa dificuldade em entender o nosso papel. Nós temos que sair daquele patamar de que somos indígenas professores. E nós não somos, nós somos professores indígenas. Então o nosso foco de trabalho, o nosso foco de ensinamento para os nossos estudantes tem que estar todo voltado para a vivência do povo, para a realidade do povo, para a história do povo. E quando a gente fala voltado para o povo, é em todos os aspectos. É na cultura, é na crença, é na tradição, é na prática ritualística. Então são todos os momentos. E nós não consideramos a sala de aula o único espaço de aprendizagem. Né? Todo espaço da comunidade, todo espaço de ajuntamento é espaço de aprendizagem.